Bom dia, Nação Bugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais esse Arquibancada Guarani, hoje o de número 291, pós-jogo do primeiro jogo da Copa ou Taça Independência, número 291, né? Que é o pós-jogo de Guarani 2, Portuguesa 1. Começamos bem, passamos para a próxima fase, na teoria já estamos na semifinal dessa Taça Independência, que é uma prolongação desse campeonato, né? E o que podemos dizer é o seguinte: temos algumas notícias boas, vamos dizer, ocorridas na semana e ontem, né? Então, primeiro, né, o Guarani, a Série B fecha um acordo pelos direitos de televisão. Pelas informações que a gente obteve, o valor que vem para o Guarani é um pouquinho maior do que o que estava acostumado a vir, e a outra notícia boa é que esse acordo perdurará por mais 2 anos, então é 23, 24 e 25, se eu não me engano, né? Isso faz com que a gente não precise mais da Série A ou subir para a Série A? Não tem nada a ver. Mostra que pelo menos o orçamento para esses próximos anos tem um horizonte agora um pouco melhor ou mais bem definido, né? Segundo, o fato de termos vencido ontem na Taça Independência, do ponto de vista financeiro e administrativo, aumenta a nossa chance, chegando um pouco mais perto da única coisa que essa Copa Independência serve, que é o prêmio dos R$400 mil se vencermos esse torneio, né? E a preparação, né? A preparação que começa já para a Série B. Algumas indefinições, nós temos as eleições agora no domingo, mas com o término das eleições, a gente vai poder provavelmente definir algumas coisas, como o novo técnico, os reforços para a Série B, né? Então, essas são as expectativas futuras. A gente vê algumas sondagens, algumas fofocas, algumas iniciativas, eventualmente, que o Guarani esteja tomando no mercado. Então, mas temos que dizer principalmente sobre a renovação do Bruno José, a tentativa de renovação de Giovanni Augusto e a renovação também do Richard Rios. Quer dizer, se esses 3 processos forem concluídos, a gente consegue garantir primeiro 3 peças importantes para a Série B e assegura também uma rentabilidade maior no caso de uma negociação do Richard Rios, um valor maior para o Guarani, o que é super importante. Reforços, cogitam-se sobre Heitor na lateral direita, né? Cogita-se sobre a volta de Regis, cogita-se, como sempre, a volta de Andrigo. Regis e Andrigo estão sempre na pauta, né, de retornar. Técnicos, não se sabe. Discute-se muito se o Moisés fica, se não fica. E ontem, né, ele faz mais uma partida e mais uma vitória. Então, dando a minha opinião, antes de entrarmos no jogo em si, o Moisés tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate, 78% de aproveitamento, sensacional, muito bem. Mas são circunstâncias muito específicas que ele fez. Eu continuo achando que não é isso que o credencia a ser o cara ideal para levar o Guarani para a Série A. Essa é a minha opinião e respeito a opinião de um monte de gente. Tem gente a favor, tem gente que concorda comigo, tem muita gente que discorda de mim, tem muita gente já achando que a dupla ideal é Ben-Hur e Moisés, né? Essa dupla bíblica, eu diria. Não é a minha opinião, né? Acho que nós necessitamos de uma pessoa que não que seja um medalhão, como algumas pessoas falam. Medalhão não adianta. Não é de um medalhão necessariamente que nós estamos falando, mas alguém que conheça a Série B um pouco mais do que o Moisés, por exemplo, conhece, né? Que tem experiências na Série B. Essa é a minha questão. Muito bem. Falando do jogo de ontem, uma bela vitória, com dificuldades, com 2 belos gols. Nós fizemos 2 golaços ontem, então bacana, né? Fizemos uma grande partida? Não. Das 3 do Moisés, talvez a pior delas.
do ponto de vista todo o jogo, né? Nós começamos tocando a bola, um jogo com muito poucas chances no primeiro tempo, e lá na segunda metade do segundo tempo é que a gente teve uma bela jogada, o Isaac jogando bastante bem ontem, voltando a estar acordado, tudo mais, dá uma assistência, um lançamento, na verdade ele queria dar um lançamento para o Bruninho, achando o Bruninho na área, e o Bruninho tem uma felicidade absurda na finalização, fazendo um golaço, né? Depois do gol, o Guarani administrou o fim do primeiro tempo e no segundo tempo não voltou bem. No segundo tempo voltou com a Portuguesa em cima do Guarani. Em pouco tempo a Portuguesa faz o gol do empate, uma falha, uma jogada parada, né, de cabeça. A Portuguesa faz esse gol de empate e pós gol de empate eu diria para você que a Portuguesa em muitos momentos controlou esse jogo, né? Lá na frente nós temos uma falta. Outra coisa, né? Falando em falta, o Guarani propiciou muitas jogadas de bola parada para a Portuguesa, demais, sabendo que o tal do Daniel, que é o 10 deles, o barbudinho lá, é um bom batedor, pelo menos para colocar a bola na área e criar alguma situação de perigo contra o Guarani. Então o Guarani propiciou demais, várias oportunidades. Bom, no segundo tempo, então, com a entrada do Diogo Matheus substituindo o Alvarim, como a gente tinha pedido em alguns outros jogos, não que foi isso, eu estava certo, não é isso. A gente já tinha pedido que quando substituísse o Alvarim, que a gente colocasse o Diogo Matheus, né? E o Diogo Matheus entrou, e não que tenha feito uma partida esplendorosa como lateral, mas logo que entrou, logo depois, teve uma falta. Ele é um bom batedor de falta, talvez na nossa equipe, no nosso elenco, o único batedor de falta realmente. O cara que realmente bate as faltas, e eu acho que só o Diogo Matheus, né? Então, o Diogo Matheus assume a responsabilidade de uma falta até demorada, onde demoraram muito para bater, ele bate muito bem no canto oposto, que normalmente ele está acostumado a bater naquela posição, tanto é que o ano passado ele marcou um gol contra o São Paulo, ele marcou no ângulo contrário ao que ele fez ontem, bateu muito bem a falta e faz um golaço, e o Guarani dali em diante parece que dá uma arrefecida nos ânimos da Portuguesa, e o Guarani consegue controlar bem o jogo, e vencemos o jogo por 2-1, classificando para a próxima fase. Então, nós temos algumas lições para tirar, né? Eu acho que aquelas deficiências que a gente acha que tinha, nós temos mesmo. Alguns jogadores começando a entrar em ritmo, o Bruno Mendes já estreou no segundo tempo no lugar do Gênison, que já deveria ter perdido a posição há algum tempo, mas a notícia boa é que o Bruno Mendes entrou, e eu acho que no pouco que jogou já produziu um pouco mais do que o Gênison vinha produzindo, que era muito pouco, né? Então nós temos perspectivas melhores. A semana, o balanço da semana é de que nós temos já uma situação financeira com um horizonte um pouco mais positivo nesse momento. Nós temos um time ainda a passo de espera do ponto de vista de ajustar algumas peças como técnico e reforços, mas que ao mesmo tempo teve a oportunidade de se preparar durante essa Taça Independência e venceu, né? Chegando mais próximo do sucesso, tendo a possibilidade, isso é importante também, se ele perdesse, ele estava fora, parava de jogar, só ia começar no Brasileiro. Agora ele tem mais alguns jogos, mais um jogo pelo menos, para poder avançar e ter o time em atividade, né? O Luciano Castan ainda não joga ontem, está cumprindo suspensão, e tem mais um jogo para cumprir, já cumpriu 3, tem mais um jogo para cumprir. Bruno José também cumpriu a suspensão ontem, então no próximo jogo a gente deve ter o retorno de Bruno José, mas não tem o retorno ainda de Luciano Castan. Uma coisa que fica para mim um pouco sem entender, né? O Neilton não ficou nem no banco ontem. Então será que tem alguma questão física? Ele tem sido, no outro jogo anterior ele estava no banco, mas foi preterido, também não entrou. Contra a Inter de Limeira ele entrou bem, entrou bastante bem, e não foi o escolhido
no jogo posterior contra o Palmeiras. Então tem uma questão do Nilton para a gente entender aí, né? E é isso. Acho que o balanço positivo e do jogo, o resultado positivo. Não foi uma performance esplendorosa, mas um resultado bom, né? Vamos falar das particularidades, ou seja, da performance específica de cada jogador, né? Então, começando pelo goleiro, o Tony, ele fez uma boa partida ontem, não foi tão exigido assim, mas fez algumas defesas importantes, ele tá com confiança, né? Nota 6,5 para ele. O Alvarinho não é, de novo, repito, ele é um péssimo jogador, não acho nem isso, ele não é lateral. Ele não é lateral, então ele não tem o cacoete de descer, não tem facilidade de descer, mas não foi mal ontem. Não foi mal ontem, compondo principalmente no setor defensivo. Mesmo pouco que ele desceu até o meio de campo, ele conduz bem. É um rapaz com muito vigor, vamos dizer assim, né? Então, não comprometeu, nada disso, 5,5. Lucão e Alan Santos. Então, Alan Santos substituiu à altura, vamos dizer, o Luciano Castan, não teve comprometimento nenhum, fizeram uma partida razoável, o Lucão 5,5, o Alan Santos 5, eu achei que o Lucão foi um pouquinho melhor que o Alan Santos, e diga-se de passagem, o Lucão é o único que participou de todas as partidas do Guarani, 13 partidas, a média dele das notas 5,58, certo? Então é um cara regular, com uma média de participação muito boa, né? O Diogo Matheus entrou no lugar do Alvarinho, não jogou tanto tempo assim, não fez uma partida esplendorosa como lateral, mas eu vou dar nota 6,5 porque ele fez um belo gol, né? E acho que ele já teve boas fases no Guarani, já vem há muito tempo devendo, já vem há muito tempo não jogando bem, mas o Diogo Matheus já teve oportunidades, então é o tipo de jogador que se ficar, eu não acho um desperdício total. Precisa de um outro lateral? Precisa de um outro lateral direito, certo? É fato. Ontem, 6,5. Jamerson fez uma partida razoável, boa partida, nota 6 para ele. Ele ainda não fez aquela partida, né, que a gente estava acostumado na Série B do ano passado, mas não foi mal. Richard Rios, ontem menos reluzente do que nos dias anteriores, nas vezes anteriores, mas nota 6. O Anderson, eu gostei muito do Anderson ontem, né? Então ele está se firmando na posição, é um cara que marca muito, muito voluntarioso, perde a bola, corre atrás para recuperar, é um cara que tem muita vontade e entrega durante o jogo, 6,5 para ele. Giovanni Augusto não fez boa partida, não comprometeu, mas não fez boa partida. Sim, ele, como eu falei, ele é o diferencial técnico do Guarani por enquanto, mas não tem vamos lá, ele não reluz sempre todos os jogos. Não foi mal, fez uma partida razoável, apenas de razoável para baixo, 5,5. Bruninho ontem, comparativamente com contra o jogo Palmeiras, onde ele praticamente não apareceu, tomou nota 4,5, ele fez um belo gol ontem e fez uma partida um pouco melhor, então eu vou dar 6,5 para o Bruninho ontem, né? Rafael não entrou tão bem, nota 5, não comprometeu, nota 5. Gênison jogou mais tempo, né? Jogou o primeiro tempo inteiro, mas a gente quase não viu ele. Não comprometeu, não perdeu o gol, também não fez nada, 5. Matheus Barbosa entrou pouco tempo, 5. Isaac, no retorno dele, talvez uma das melhores partidas do Isaac. Acordado, deu uma assistência, jogou razoavelmente bem, vou dar nota 7 para ele. O Bruno Mendes estreou ontem entrando no segundo tempo, fez um pouquinho mais do que o Gênison, obviamente, claramente está sem ritmo de jogo, teve até uma chance de marcar o gol, quase, né? Então já, não vou dizer que ele perdeu o gol, mas talvez numa outra situação com um pouco mais de ritmo ele faça esse gol, nota 5,5, né? Mas já a estreia dele. Então, o jogo de ontem, na média dos jogadores, porque o Guarani jogou sem tanta responsabilidade, com mais leveza e tudo mais, a média foi razoável de notas, né? 5,8, alguma coisa do gênero.
é importante fazer um balanço um pouco disso. Então, até para a gente poder ver os reforços que precisamos. No gol, eu não acho que nós precisamos de reforço. Precisamos de reforço. Então, o Tony vem com confiança, não acho ele muito melhor que o Kozlinski, mas é um goleiro da confiança. Das 13 partidas ele jogou 8, o Kozlinski jogou 5. A média de nota dele é maior do que a do Kozlinski, 5.8 contra 5.4. Então, na minha opinião, hoje ele merece a titularidade. Mas eu não deixo de confiar no Kozlinski. Então, vamos supor, se o Tony tem uma contusão, precisa ser substituído do Kozlinski, acho que nós temos 2 bons goleiros para subir. Então, não acho que a gente tem que contratar algum jogador. Outro destaque, o Bruninho é o artilheiro do campeonato, do Guarani no campeonato. O Guarani fez 16 gols. Desses 16, 3 foi o Bruninho. O Bruninho não tem a melhor média de gols por partida disputada, porque ele disputou 11 das 13, participou em 11 jogos dos 13 que o Guarani jogou, e ele fez 3 gols. É o artilheiro do Guarani na temporada, né? O Guarani fez 16 gols no total, como eu disse antes. Então, na lateral direita, precisamos desse lateral. Na zaga, o Alan Santos tem cumprido o papel de substituir o Luciano Castan. O Luciano Castan é melhor que o Alan Santos. O Alan Santos é um razoável apenas zagueiro, um bom cara para compor. E acho que eventualmente a gente precisaria de um outro zagueiro, mais um zagueiro. Lateral esquerdo, nós temos o Jamerson e mais nada. Temos o Mike, o Eliel que está voltando. Então não sei como o Eliel está, né? Mas é menos prioridade do que a lateral direita. O primeiro volante ainda só temos o Leandro Vilela, e nós não temos um cara, apesar da boa partida do Anderson ontem. E tanto ele está fazendo, que eu imagino que nos treinos ele também faça, está deixando o Matheus Barbosa no banco. Precisamos de um meia, como eu disse, estão falando do Rodrigo, estão falando do Regis. Vamos esperar para ver quem é que se concretiza, principalmente depois agora da eleição de amanhã. No ataque, nós temos o Bruno Mendes, né? E temos que renovar com o Bruno José, Giovanni Augusto e Richard Rios, como disse. Então, esperamos as definições. O time foi razoável ontem, tem mais uma vitória. O Guarani agora definitivamente está se preparando para a Série B. Essa semana que acabou foi uma boa semana. A próxima semana, se possível, se a gente tiver algumas dessas definições das quais eu falei, primeiro o presidente, depois o técnico e o início das contratações de peças de reposição ou de ajuste para poder se preparar para a Série B, seria sensacional. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, o Iago pediu a rescisão e ele vai para o CSA. Só para vocês terem uma ideia, o Iago, que foi um dos contratados aí, né? E no meio de campo, ele participou de 5 partidas, a média dele foi bem baixa, 4.8, então não vai deixar saudade, mas abre espaço para a gente trazer algum cara que seria o ideal que fosse um primeiro volante, tá bom? Gente, muito obrigado, continue seguindo a gente e até a próxima, tchau!